Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e bem-vindos ao podcast Movimente. Nós estamos na 7ª temporada e a gente está comentando sobre séries. Essa temporada vai ser um pouco mais curta do que o normal, justamente porque assistir uma série leva um pouco mais tempo do que assistir um filme. E a série de hoje é Friends, que na minha opinião é uma das séries mais famosas do mundo. E para apresentar comigo, nós temos o Eduardo, integrante do Movimente também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eduardo, estudante de psicologia e muito feliz de estar participando mais uma vez aqui. Muito obrigada, Eduardo. E agora eu vou chamar a Heloísa, que é aluna de PP. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Heloísa, estou no 3º ano de Publicidade e Propaganda. Estou muito feliz de estar participando aqui hoje, falar de uma série que eu gosto muito. Muito obrigada. E o convidado de hoje é o Alexandre, que eu carinhosamente chamo de pai, e que está aqui justamente porque ele me apresentou a Friends. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sou o Alexandre, pai da B, e arquiteto de formação, e assisti essa série há muito tempo atrás, né? Eu sou da época que lançou a série mesmo, inclusive os personagens têm mais ou menos a minha idade que eu tinha quando a série passou, né? Então é uma coisa interessante a gente ver essas mudanças ao longo do tempo, tanto da série quanto da sociedade que a gente está vivendo, né? Sim, e então pra gente começar, sempre gosto de ler a sinopse da série, pra gente ir relembrando algumas coisas, né? Então, Friends é uma sitcom norte-americana que acompanha a vida de 6 amigos, Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe, que vivem em Nova York. Entre encontros no café Central Park, romances, confusões amorosas e situações do dia a dia, eles compartilham risadas, desafios e o amadurecimento da vida adulta. Com muito amor e emoção, a série mostra como a amizade pode ser o verdadeiro alicerce em meio às incertezas da vida. Então, acho que é uma série que é uma sitcom, então ela foca um pouco também na comédia. Tem um estilo muito clássico de sitcom, então era uma série gravada com plateia. As risadas, no fundo, na maioria das vezes são reais. E é uma série que não só foi gravada nos anos 90, como passa realmente nos anos 90. Então, eu acho que tem muitos conteúdos que a gente pode conversar, porque a gente está em 2025 e essa série ainda é muito relevante, ainda é muito famosa e ainda gira muito dinheiro em cima da marca Friends. Uhum. E uma coisa que eu acho bem legal também é sobre a influência que a série tem até os dias de hoje, né? Muitas vezes a gente vê outras sitcoms como The Good Place ou The Office que citam Friends, né? Que falam abertamente sobre Friends, como é uma forte influência mesmo, assim, na maneira de fazer comédia. E eu acho que essa questão sobre ser uma série de começar ali nos anos 90, acabar nos anos 2000, eu acho muito legal que atravessa gerações, né? Igual a gente estava falando sobre... Era uma série que passava na TV, depois foi pro DVD, e hoje a gente vê nos streams. Então, assim, a gente é uma geração que veio muito depois da criação da série, e a gente ainda assim gosta tanto quanto o pessoal que assistia na época que foi lançada, né? Eu gosto até de ver um pouco sobre a questão da comparação que a gente até hoje faz na questão em relação aos personagens. A gente fica brincando. Ainda tô na 1ª temporada da série, ainda tô na 2ª temporada da série em relação à nossa idade. Pra gente não se forçar tanto a algumas conquistas da vida que já estão pré-estipuladas aí, que a gente tem que ter. Porque até a série tem um pouco disso, né? Na 1ª temporada parece que até com algumas coisas eles são meio imaturos, né? Assim, eles estão... Realmente, então a Rachel foge do casamento dela, coisa que às vezes no final da temporada não era uma coisa que ela faria. Então eu acho que é interessante ver esses saltos, né? De amadurecimento dos personagens durante a série. E até... meu pai comentou que ele tinha idade quando ele mesmo assistia a série. Então, você percebe isso também? Que, às vezes, naquela época, você tomaria decisões que hoje talvez não seriam as mesmas. Sim. A série, por ela ser longa também, né? Ela tem esse mérito, vamos dizer assim, né? De realmente ter um amadurecimento tanto dos personagens quanto do contexto da série, né? Então, assim, isso é muito bacana porque você percebe que os personagens, eles vão amadurecendo enquanto atores também. Não só dentro do personagem, mas na questão profissional deles também. Eles vão amadurecendo, né? Vão crescendo junto com a série. E também eu acho que é uma série meio... Eu acho que ela tem esse sucesso até hoje, porque eu acho que ela é meio atemporal. Primeiro que ela fala de um assunto que é um assunto, assim, que em toda geração você não tem como ficar fora, que é a amizade,
né? Então a amizade, eu acho que assim, de tudo que é importante na vida, família, trabalho e tudo mais, a amizade é uma coisa que equilibra tudo isso, né? E você ter amigos sempre uma coisa que te traz muita coisa boa e crescimento, né? E também a questão de ser uma série assim, com um humor mais sofisticado, um humor mais inteligente. Não é igual, por exemplo, geralmente o brasileiro é muito assim, né? Aquelas séries, gritaria, correria, né? Aquelas coisas assim malucas. Não, é uma série mais tranquila, mais sofisticada, né? Então eu acho que esse tipo de humor é um humor ainda que tem espaço na vida da gente ainda, né? E é um humor meio, assim, irônico, que às vezes você tem que também ter alguns conhecimentos. Eu lembro que a minha irmã também assiste a série, e ela é mais nova do que eu até, e ela fala que tem piadas que ela não entende, porque às vezes ela não entende o que eles estão falando, que é muito específico, de um contexto até muito norte-americano, então... Ou até mesmo da época, né? Hoje a gente vê muita referência que eles fazem de algumas coisas que a gente não vive hoje em dia, então é muito... até nessa questão desse choque de gerações? De gerações mesmo. Tanto até... Foi legal que ele falou da questão do amadurecimento, não só cronologicamente falando, mas também de todo o corpo da série, além do público, né? Que tanto que acompanhou ali... na época mesmo, enquanto era lançado, era muito... acredito que ele vai poder falar mais melhor do que eu, mas ele foi também amadurecendo de acordo com a série e também tendo esse feeling mais... um pouco mais sofisticado, mais aprimorado para acompanhar esse humor que bate muito com a realidade que a gente tem até hoje. E eu acho muito legal ter esse choque de geração, a questão que a gente pega muito, que hoje em dia é tudo muito acelerado, muita cobrança em cima de, nossa senhora, tem que viver 1000 vidas em 5 anos, e em 10 anos, e várias coisas. E a gente vê que tem, na série, que tem oscilações entre, enquanto a gente está mais próximo dos amigos, ou quando a gente está focando mais no trabalho, ou focando mais na família, e que hoje em dia parece que é um negócio muito... Nossa senhora, eu tenho que focar em tudo 100% a todo momento. Tem que dar 100% de mim em todas as áreas da minha vida. E até, você falou, né, das oscilações, eu pensei na hora, assim, dos 3 casamentos do Ross, né? Que a gente acha que a vida é assim, a gente conhece uma pessoa, casa e segue. E até tem uma fala da Rachel que é muito engraçada, que eu lembro sempre, que ela fala que eles estão até terminando aquele momento ali que tá meio conflituoso, e aí ele fala assim, não, mas eu sempre que eu consigo dar em cima de alguém, eu consigo. E ela tá alfinetando ele, né? Ela fala assim, demorou 7 anos pra você me conquistar. Então, pode ir lá dar em cima dela que vai dar certo, sim. Então, eu acho que tem um pouco isso também, que demorou 10 anos, se a gente for ver da primeira temporada até a última, pra finalmente eles ficarem juntos e aparentemente... por um bom tempo. E nesse meio tempo eles tiveram uma filha, sem terem casado. E aí, um casal que é o Chandler e a Mônica, que no começo da série a gente nunca imagina que vai ficar junto, fica e se torna, às vezes, o casal mais forte ali. Então, é interessante ver isso também, né? Que até a gente, enquanto espectadores, criou expectativas da série, que a própria série não conseguiu cumprir. E mostra um pouco também de como que, às vezes, é viver a fase adulta. A gente cria expectativas e nem sempre consegue cumpri-las. E eu acho que não à toa é a série de conforto de muita gente também, né? Porque até hoje, como a gente foi falado, é uma série que muita gente ainda assiste, ainda consome muito, não só de ver os episódios, mas de produtos de Friends, de memes de Friends, de cenas de cortes, ou ver só algum episódio solto ou outro. E uma coisa que foi falada também, que eu acho que é bem legal, sobre a evolução dos personagens, mas dos atores enquanto isso, né? Porque eles também se tornaram grandes amigos nos bastidores, tanto que tem até quase envolvimentos amorosos dentro da série. Então, acho que uma coisa bem legal que você falou também, sobre a evolução, por exemplo, a Rachel, que foge no casamento no primeiro episódio e provavelmente no último episódio é uma coisa que ela jamais faria. Ou então, a gente vê no primeiro episódio, no piloto, né?
tem muito a questão do estereótipo. Tipo, o Ross é bem um nerdzinho, mas mais calmo. E aí, lá pra frente, a gente descobre que ele começa a ter surto de raiva, por exemplo. Então, eu acho que é uma série que... É a série de conforto, é uma série que conforta muita gente. E é muito consumida ainda, porque é muito do cotidiano também. Sobre a questão da amizade, da vida adulta, igual você falou. Das relações amorosas e de coisas que a gente muitas vezes não espera, né? Como a Rachel ficar grávida. Ou um casamento... Os 3 casamentos falhos do Ross e por aí vai. Ou aquela época que o Joey fica muito rico, sendo o Dr. Drake e Morris, umas coisas que a gente não imagina. E acho que até na hora que você falou da questão da série Conforto, na hora eu lembrei da minha irmã novamente, que ela fala muito isso, que é a série Conforto dela, né? E o tanto que, às vezes a gente for pensar em questões até mais para além, e que tá mais na nossa alçada da psicologia, o tanto que às vezes ela lembra um pouco isso, de que a vida não acontece numa linha escrita perfeitamente. De que, às vezes, o importante são as amizades, são essas relações, né? Então, a Mônica e a Phoebe e a Rachel moraram juntos em períodos diferentes da série. Então, esses companheirismos, os desafios de se dividir apartamento com uma pessoa, que coisa que muitas pessoas passam, às vezes, no período ali de faculdade. Então, ela traz assuntos reais de uma maneira muito engraçada e muito diferente. Então, se torna conforto até nos dias de hoje, que às vezes a gente está muito desconfortável com muitas questões, né? Então, eu acho que é interessante até que você falou uma coisa que a minha irmã fala muito, foi muito, muito legal. Eu sinto, eu vejo assim, dos comentários de vocês, tem uma diferença da época que eu assisti para a época que vocês estão assistindo, né? Que vocês assistem. Porque, como eu estava comentando no começo, é uma série que a gente não conseguia assistir ela contínua, porque ela passava um capítulo por semana. Então, você tinha que assistir um capítulo e ficar esperando uma semana para assistir o outro. Então, a gente também tinha essa evolução que os personagens tiveram, que eles foram tendo. Nós também tivemos essa evolução junto com a série, né? Então, a gente começou a ver a série de uma maneira, às vezes, até diferente. Porque hoje você assiste os capítulos, você pega lá uma temporada e assiste num final de semana, você vê muita mudança, mas acontecendo muito rápido. E nós não, nós víamos essas mudanças acontecendo devagar e mudávamos junto com a série, né? Porque eu sou contemporâneo da série. Então, assim, é bem diferente, né? Então, quando eu assisto hoje novamente, eu percebo um pouco essa diferença da época que eu assistia com essa época de hoje, né? Que é o que você falou, hoje é tudo muito imediatista, rápido, né? Eu acabo de assistir um capítulo, já quero assistir o outro e tal, e nós não tínhamos essa vantagem que você tem hoje, né? De poder assistir mais capítulos juntos, né? E acho que até me fez lembrar de uma coisa, que é que eles fizeram recentemente, acho que uns 3 anos atrás, meio que tentaram fazer um episódio de homenagem, que acho que todo mundo criou, eu pelo menos criei muita expectativa, que ia ser um episódio deles atuando mesmo, né? E não foi mais relembrando alguns momentos, trazendo coisas importantes da série, mas eu acho que foi legal também. Eu lembro que até a gente se reuniu na minha casa para assistir, para também relembrar esses momentos, porque a série teve cenas que ficaram muito marcadas. Tem aquela que a Mônica coloca aquele peru na cabeça, isso virou até bonequinho, virou estampa de blusa, virou uma coisa assim que marcou muito. Eu lembro que a gente foi numa exposição também esse ano em São Paulo, que estava tendo de cenários do Friends, que aí tinha o boneco do Joey inflável, gigante, aquela cena que ele coloca várias roupas do Chandler. Então tem muitas coisas que ficaram muito marcadas. E a gente criou uma expectativa de que ia ter um episódio para meio que trazer a gente. E agora, depois de 20, 30 anos, o que aconteceu? E eu fiquei pensando que também, será que a gente conseguiria receber, ou até os produtores entregarem a mesma coisa que eles entregaram na época? Porque quando eles criaram a série, eles também criaram num padrão de criação muito diferente, né? De não só entregar um episódio por semana, gravar em tempos mais espaçados, manter ainda aquele negócio de ter a plateia assistindo as gravações. Será que hoje a gente conseguiria, né, ter essa mesma essência? Porque os produtores também amadureceram nesses 30 anos. Como que eles iriam manter isso, né? Eles também, a série é um pouco baseada na história de vida deles, né? Dos escritores da série, né? Então foi uma, vamos dizer assim, uma exteriorização do que eles viveram, mais ou menos. E obviamente
com o talento que eles têm, eles conseguiram dar esse tom sempre sarcástico, né? Sempre da brincadeira, de acontecimentos bizarros, né? Coisas engraçadas acontecendo o tempo inteiro, que, convenhamos, a vida também não é sempre assim, né? Mas eles conseguiram trazer isso. Então, acho que essa expectativa que a gente criou de que tivesse um episódio meio que de fechamento, né? Acho que por 2 motivos. Primeiro, porque eles já estavam numa nova fase da vida deles. Eles não tinham essa coisa de lá de trás, né? Da época que você está fazendo faculdade, da época que você está saindo com seus amigos e tudo mais. E também, eu acho que isso tiraria um pouco da graça da série, daquele negócio de você sempre estar querendo assistir ela novamente, né? Porque ela não tem um final. Porque ela é uma representação da vida mesmo, né? O final dela seria o quê? Todos velhinhos e morrendo? Não seria ideal, né? Então assim, é um flash de um período da vida, né? Que foi muito bacana para eles e eles transformaram isso numa história. Que eu acho que isso que é o bacana, que é o legal da série. Foi exatamente isso que eu estava pensando enquanto você estava falando sobre como eles trariam esse episódio mostrando como que estariam os personagens hoje em dia. Acho que primeiro que seria muito arriscado, até por quebra de expectativa total, porque isso comparando com a nossa vida. A gente nunca sabe que às vezes o espectador já está imaginando, a Mônica, o Chandler e os filhinhos já super crescidos na faculdade, já também talvez vivendo na época deles, e vai ver a Mônica e o Chandler separaram, a Rachel e o nossa, o Ross. É que eu tô vendo outra série que tem o Ross no final. Eu tô confundindo, eu ia falar Mike. Mas o Ross e a Rachel tendo essa... Às vezes não acabaram que nem ficaram junto mesmo. Então seria muito arriscado conseguir suprir essa expectativa que todo mundo cria e o apego que todo mundo tem à série. E todo mundo imaginou um futuro para os personagens, né? E eu acho que exatamente... Tiraria toda a graça. Porque cada um tem o seu jeitinho. Então, todo mundo se identificou mais com algum, ou passou um pouco do que eles passam na série também. Então, é muito difícil ver. Ou talvez a gente se espelha neles e se eles trouxessem uma versão que a gente fala, não é isso que eu queria pra mim, eu queria ver. Então, eu acho que é um risco muito grande, que eu acho que eles acertaram até em questão de produção, de trazer mais um estilo homenagem do que arriscar em fechar um final ali que talvez não agradasse, muito provavelmente desagradece muita gente. Então, acho que eles foram inteligentes. Na verdade, o que eles criaram foi uma coisa que cada um imagina o seu final, né? Cada um cria o seu final para a série, né? Na sua expectativa, no seu pensamento, na sua vontade do que você pensa que aquilo seria o melhor para a série, né? Acho que deixa esse espaço aberto para isso. Né? E eu acho até que muita gente nem gosta tanto do episódio final, né? Por exemplo, achar que a Rachel não deveria ter descido do avião, por exemplo. Então, acho que se nem o último episódio da série agradou todo mundo, né? Talvez fosse mais contraditório o público achar que deveria ter um final exato, né? Um final certo, assim. Porque, querendo ou não, muitas coisas são contraditórias, né? Em todas as séries, é claro. Mas, por exemplo, Ross traiu ou não traiu a Rachel. É uma coisa que é comentada até hoje. Então, eu acho que a questão de trazerem uma homenagem aos atores, até porque foi um marco, acho que praticamente na carreira de todos ali, é o personagem mais famoso de todos os atores ali, é em Friends, né? Então eu acho que a questão de ser uma homenagem, acho que faz muito mais sentido do que ter o encerramento em si, porque eu acho que é isso que você falou, né? Sobre nós, enquanto público, imaginarmos, né, o que a gente gostaria que tivesse sido, provavelmente, né? E eu acho que eles não conseguiriam trazer tudo que a gente gostaria de ver em um episódio, mesmo que ele tivesse uma duração de um filme. Porque são muitas questões. Eu tava lembrando aqui também que você falou dos bastidores, né? E tem um episódio que aparece como é que chama? Que ele foi casado com a personagem da Rachel há muito tempo. O Brad Pitt. Ele aparece no episódio, na época ele tinha um relacionamento com ela. Então, tipo, eu acho que tem tantas referências na construção da série, não só pra gente que vê hoje em dia,
um ator que é muito famoso fazendo uma série que é muito famosa, mas fazia sentido na época ele tá na série, porque teve muitos atores que apareceram que eram famosos nos anos 90. Às vezes, hoje em dia, se fossem fazer algo do tipo, não ia nem ficar tão interessante do que como foi na época trazer essas pessoas e, enfim, fazer todo aquele contexto. Era muito mais chance de errar do que realmente acertar. Muitos dos atores que tiveram participações na série também, alguns estavam até em início de carreira, né? Assim, não tinham a fama que eles têm hoje, né? Alguns já eram atores até consagrados que muita gente nem conhecia direito, né? Que é o caso do médico lá que a Mônica namorou, né? Ele era um ator já famoso nos anos 70, 80. Então, assim, ele já era um veterano, vamos dizer assim, né? Mas o Brad Pitt, por exemplo, era um cara que estava começando. Ele estava, assim, ele já tinha feito alguns filmes, mas ele não era o que ele é hoje, né? A referência que ele é hoje. Sim. E eu queria perguntar se alguém tem algum episódio favorito que lembra, assim, que ficou muito marcado na memória. Eu tenho um. Eu acho que o meu favorito, que eles citam até no reencontro deles, né? Que é o episódio de disputar o apartamento, quem vai ficar com o apartamento. Eu acho que é o meu favorito, porque acho que é um dos que mais me fez rir pela disputa ali e tal. E eu acho que, eu posso estar enganado, mas eu acho que nesse episódio que a Phoebe consegue ficar grávida também, que ela faz inseminação do filho do irmão dela, tem um lance assim, eu acho que é nesse episódio. Então ficou muito gravado pra mim, porque eu assisti ele várias vezes depois, então acho que é meu favorito por isso. E é legal também que você entra meio na competição deles ali, ver se você também sabe, se você tá ligado no que é. Mas, pra mim, na verdade eu não tenho um episódio que me marcou, assim, várias cenas, coisas assim, me marcaram muito, mas eu acho que minha relação com a Rachel é muito, assim, do começo ao fim da série. Desde dela iniciar ali muito perdida do que ela queria, do que ela queria fazer da vida, até quando ela começa realmente a construir ali uma autonomia trabalhando no café, e aí ela vai criando essa independência dos pais dela, e quando enfim ela se encontra num trabalho que ela realmente gosta, e aí de repente uma filha. Aí, hoje em dia tem muito a ver com o que eu vivo, por mais que desde quando eu comecei a assistir a série, que faz muito, eu já revi a série várias vezes, eu sempre tive esse apego na Rachel, até por tudo, né? Até o estilo dela em relação à roupa, tudo eu sempre gostei muito. E hoje em dia se assemelha muito à minha história. Então é muito engraçado ver como que isso foi encaminhando, assim, e o apego. Mas, assim, a história da Rachel em si é a minha favorita, assim, não falo um episódio específico. Mas o humor dela em si, a própria atriz, eu acho ela incrível em todo o trabalho que ela faz, eu acho ela muito boa. Mas o humor da Rachel em si, como ela vai se desprendendo daquela menininha e criando a mulher bem... que começa a ter muita autonomia, pra mim é incrível o jeito que ela lida com a vida dela, por mais percalços que ela tenha vivido durante a série. Até tem aquele episódio que ela tenta fumar junto com a moça que ela trabalha pra conseguir entender o que estava acontecendo ali nas decisões quando ela já até trabalhava na Ralph Lauren. E é muito legal mesmo, porque ela é meio assim... inocente de tipo, não, eu vou lá fumar com elas e eu vou descobrir tudo, mas ao mesmo tempo ela não consegue fumar, porque o pai dela fumava e ela odiava, e realmente ela tem um amadurecimento de carreira e de vida que é muito interessante. Porque parece que ela chega na série muito mais imatura do que o restante, né? Porque o restante parece que já tinha que lidar com os problemas deles, e como ela tinha todo o apoio, até às vezes excessivo da família, ela teve uma quebra muito grande nossa, dedicar com a vida real, e aí a vida real é aquela que a série apresenta. Claro que, igual ele bem disse, é muito, não tem toda aquela humor na vida toda, né? Toda hora tem alguma graça, toda hora a gente consegue ver o lado bom, que é o que a gente consegue ver na série. Mas espelha bem as fases, assim, que a gente vai vivendo. Por mais que tenha acontecido nos anos 90, hoje em dia a gente consegue espelhar bastante do que eles vivem na nossa realidade, né? Então pra mim,
a Rachel ela conseguiu lidar com isso tudo de maneira excepcional. Assim. Muito bom. Eu não tenho, assim, um episódio favorito, assim. Eu até faz um tempo que eu não assisto os capítulos, né? Algum capítulo, eu vejo vocês assistindo lá em casa, mas nem sempre dá tempo de parar para ver, né? Mas, assim, o que eu acho mais interessante, assim, da série, assim, é essa relação que eles criam entre eles ali, né? Que é quase que uma dependência que um tem do outro, né? Eles são realmente... E aí você já começa a perceber algumas coisas, por exemplo, por que é daquele jeito, né? Porque eles vivem numa cidade grande, né? Para nós aqui talvez fosse um pouco diferente, uma cidade menor, você teria um estilo de vida completamente diferente, né? Então, assim, é legal ver toda a construção que é os relacionamentos dentro da série, né? Toda a amizade que eles vão criando, toda aquela cumplicidade que eles vão criando, né? O que torna cada vez mais engraçado, né? Cada vez mais, assim, as situações elas vão acontecendo de maneira cada vez mais natural do que do começo da série, né? Então, assim, eu não tenho um capítulo que eu acho especial. Gosto da série como um todo, assim. Que se eu pegar qualquer capítulo para assistir, eu vou rir até, né? Eu acho que eu até achei aqui que eu tenho salvo, que uma vez reassisti na pandemia a série e fui anotando os episódios que eu falava, não, esse aqui é meu favorito. E tem vários. Mas eu lembro que eu acho que eu vou ficar hoje com o que o Chandler pede a Mônica em casamento. E eu vou contar disso porque eu não sei se meu pai lembra, mas quando eu assisti esse episódio pela primeira vez, eu cheguei no quarto chorando. Mas assim, de fazer assim, ele, meu Deus, o que foi? Eu falei, o Chandler pediu a Mônica em casamento. Ele, meu Deus, não é possível que ela tá chorando desse jeito. Mas que me marcou muito essa história. Então, eu acho que é um episódio muito bonitinho até, eu acho que é uma das poucas vezes que a série não fica só na comédia. Ela também vai para um drama ali, vai para outras coisas. E eu também gosto muito, assim, de ter muitas memórias na série, dos episódios. Eu quase sempre lembro de alguma coisa que acontece em Friends e falo, nossa, isso aqui é igual o que aconteceu em Friends, que eu já assisti muitas vezes. E contar que eu acho que eu quis trazer meu pai aqui um pouco por conta disso, que ele assistia quando eu era criança na TV, e eu lembro que o povo começava a rir, eu começava a rir junto. E ele olhava tipo, uai, você tá entendendo o que tá acontecendo? Então eu tenho muitas memórias, e quando saiu da Netflix por um tempo, que não estava disponível, acho que agora no Brasil tá no Prime, não sei, mas não tem mais na Netflix, eu não deixei de assistir, porque meu pai tinha os DVDs em casa e a gente colocava pra assistir. Então sempre ficou muito marcada a série de diversas formas. E eu acho que isso que você falou da amizade é uma maneira legal da gente encerrar o episódio, que eu acho que é uma grande mensagem da série, que essas amizades, as relações que a gente vai criando na vida, que querendo ou não, eles ficaram amigos meio que no período da série mesmo. Eles se conheceram e tiveram aquela união. Só ali o Chandler e o Ross que se conhecem há mais tempo, né? A Mônica e a Rachel, mas mesmo assim, tiveram um momento ali principalmente a Mônica e a Rachel, de não estarem próximas e depois se reaproximarem. Então, eles focam realmente num flash ali da vida. E eu acho que eu queria encerrar, então, o episódio, né, nessa questão da amizade, pra gente lembrar sempre disso, dos nossos amigos, das pessoas que a gente vai encontrando na vida e vai nos influenciando de alguma forma e a gente vai crescendo e amadurecendo a partir dessas relações. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje, Eduardo, que vai aparecer muito mais por aqui. Sim. O meu pai, por ter topado gravar um podcast, que é um projeto que ele também acompanhou eu comentando muito lá em casa. E a Heloísa, por ter participado aqui com a gente. Podem dar os tchauzinhos aí que vocês quiserem. Agradecer mais uma vez por participar do episódio, né? Que venham muitos mais. E muito bom falar de uma série que acho que eu gosto muito, mas acho que muita gente gosta. Então, muito bom. Sim. Pode falar. Foi muito legal. Trouxe algumas visões que eu ainda não tinha, ainda mais de alguém que acompanha a série em tempo real. Então, agradecer pelo convite, que o podcast ainda traga muitos episódios assim legais como esse. Obrigada. Eu quero agradecer também a participação, fiquei feliz, porque eu gosto muito também da série, né? Sempre gostei, sempre fui entusiasta, tanto
tanto da série quanto realmente das amizades, né? Gosto muito dos meus amigos e às vezes eu fico pensando assim que aquela situação que eles vivem a gente traz para a vida da gente também, né? De você ter os seus amigos cúmplices, aqueles amigos que você gosta de conviver, de estar junto e tudo mais, né? E eu acho isso muito importante, né, na vida da gente. Então, agradecer pelo convite, fiquei feliz e participo de outros também, se quiserem. Pode deixar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Pelo amor de Deus, se você não assistiu Friends, não sei, abre o YouTube que deve ter ainda pirata pra você assistir. É isso. Então, assista no Prime Video. Não vamos consumir pirataria. Desculpa pela piada, Edu. Muito obrigada. Siga o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef. E é isso. Muito obrigada. Tchau.